Bom, bom dia, meu nome é José Benito. Primeiro pedir desculpa pela minha falta de jeito. Eu estou gravando um vídeo a pedido de algumas amigas e amigos de trabalho, que eles acham que algumas angústias que eu tenho exposto e algumas análises que eu tenho exposto sobre o processo eleitoral seria interessante dividir com o maior número de pessoas, e pediram que eu gravasse um vídeo e estou aqui gravando, né? Então, meu nome é José Benito, eu sou professor de História da Rede Duque de Caxias, sou servidor público das carreiras de Ciência e Tecnologia, servidor federal, trabalho num museu que atua com a guarda de arquivos históricos para a ciência e tecnologia brasileira, que está sob ataque. E, aliás, a gente tem um grupo de pessoas, a gente tem uma página no Facebook, quem puder ir lá dar uma olhadinha, ajudar, com muitas informações sobre o longo processo de desmanche da ciência e tecnologia brasileiras, como uma questão de desmanche estratégico da soberania do país, chama-se SOS Ciência e Tecnologia. Mas voltando, as pessoas me pediram que gravasse para colocar essas minhas angústias, né, públicas. Primeiro dizer, eu acho que é importante, num ambiente tão conflagrado em que as pessoas apontam, você é de direita, você é de esquerda, dizer qual é meu lugar de fala e tentar explicar um pouco esse lugar. Eu sou uma pessoa de esquerda. E esse é um vídeo que você está vendo de alguém que se define como de esquerda sem problema nenhum. E aí, sendo bem genérico depois, eu não sei se as pessoas quiserem, a gente pode discutir essas visões de direita e esquerda. Eu entendo a esquerda como alguém que entende que o Estado e a sociedade precisa dar conta da pluralidade de necessidades, principalmente dos mais fracos. Então, a priori, eu sou contra do discurso que diz que as minorias têm que se ajeitar às maiorias. Isso é até um discurso um tanto quanto fascista, e a gente pode discutir fascismo também. A gente vai discutir um pouco nesse vídeo a questão do fascismo. Então, eu sou uma pessoa de esquerda, eu entendo que o Estado, enquanto estrutura formal da sociedade organizada, e a sociedade tem que se preocupar com quem é mais frágil, tem que dar solução. E aí existem várias formas de esquerda, né? E nenhuma delas é esse comunismo que as pessoas estão dizendo que existe por aí, que é aquele onde alguém sem religião, sem amor à família, sem nada, vai tomar a minha casa e vai transformar esse microquarto onde eu vivo hoje na moradia de mais 5 famílias retirantes de algum estado mais pobre. Então não é isso. Eu sou uma pessoa de esquerda porque eu entendo que a gente precisa ter uma lógica de respeito e de cuidado com os mais fracos. E sou uma pessoa democrática. Eu acho que é importante definir democracia. Democracia, dentro dessa lógica, é entender que a sociedade precisa ouvir todos os lados. Precisa ouvir todos os lados de maneira respeitosa. Todas as opiniões são válidas desde que não sejam preconceituosas ou não sejam perigosas a outrem. Isso é fundamental. Democracia é isso. E garantir um espaço igualitário de fala, ou justo, igualitário, a gente sabe que às vezes as coisas são desproporcionais, mas um espaço justo de fala para todos os campos. É isso que, na minha cabeça, um país tem que fazer. Cuidar dos mais fracos e garantir que todos sejam ouvidos, todos os assuntos sejam discutidos dentro de um respeito a uma ordem legal que garanta a liberdade e a responsabilidade de cada um de nós. Bem genérico, não é? E eu estou falando porque eu estou muito preocupado com o que vai acontecer domingo, né? Domingo a gente vai ter um processo eleitoral em que o primeiro candidato é uma pessoa que foge dessas coisas que eu acredito. Eu acho que ele não se preocupa com as minorias, eu acho, não tenho certeza, ele mesmo disso. As minorias precisam se adequar às maiorias, as maiorias precisam do seu espaço e de impor sua vontade, porque é a vontade da maioria que vale. Esse não é um discurso democrático, esse é um discurso que beira o fascismo. Então eu não acho que ele seja um cara democrático também. Então ele não é democrático, não se preocupa com as minorias, as coisas costumam andar juntos. E não é uma pessoa de esquerda, se bem que eu acho que esse rapaz, o Bolsonaro, ele é complicado até para a direita. Ele está num campo da direita, economicamente o vice dele, o ministro da economia dele, que trabalhou no governo de direita, autoritário chileno, se coloca como de direita, ele está no campo da direita, mas eu não quero discutir essas questões da proposta, até porque ele não apresenta muito claro. Eu quero discutir a maneira como essa candidatura dele está sendo construída e o risco que a gente está enfrentando, né? E depois a gente pode discutir outros assuntos, as pessoas entenderem, mas eu acho que essa é a minha primeira angústia. O que eu acho que está acontecendo? A sociedade mundial, brasileira em particular, nos últimos anos tem vivido uma situação bastante complicada, né? Uma crise econômica muito grave de 2008, não cabe aqui a gente discutir, que reverberou em outros cenários,
Deixa eu fechar a porta aqui. E essa crise econômica que reverberou em outros cenários gera uma insegurança. A gente vive um momento da história, nos últimos talvez 100 anos, 80 anos, de uma insegurança única. As pessoas não sabem se vão ter emprego, se vão comer amanhã. Existe uma violência num país como o nosso, onde as diferenças sociais são muito grandes, então o crime é sedutor como saída na ausência de um Estado que funcione, que dê respostas, sejam coercitivas, coibindo o crime, sejam sociais. Então as pessoas estão vivendo um medo. Depois de um período economicamente, eu não vou discutir as razões aqui, de euforia econômica, onde todo mundo melhorou de vida. Então a gente viveu um momento de melhoria que em outro momento vira um momento de crise e incertezas. Onde a gente, claro, essa incerteza é somada com um Estado que não funciona, uma corrupção excessiva, uma imprensa a serviço do desmanche desse Estado, por entender que coisas que o Estado faz podem ser mais lucrativos se o grande capital, né, os grandes financistas do mundo que têm o dinheiro, se eles puderem se apropriar de parte do que o Estado faz. Então, críticas grandes aos governos, críticas justas e merecidas aos políticos. A gente tem um momento que soma, ao mesmo tempo, uma tremenda crise, uma tremenda dificuldade de se prever o futuro, com uma tremenda e legítima insatisfação com os rumos do país e dos nossos políticos. E aí surge um cara com um discurso extremamente complicado e que tem traços, eu falei que não, mas tem traços simplórios do fascismo. Né? O fascismo é simplório. Primeiro que ele pega esse caldo de insegurança e de indignação e reveste ele com raiva. A raiva passa a ser a raiva legítima de não saber o que vai ser o futuro nosso, dos nossos filhos, de não aguentar mais sofrer violência no meio da rua. E eu sei o que é violência, eu já fui assaltado de várias maneiras, eu moro em Caxias, no Rio de Janeiro. Então, ele pega isso e transforma, a solução é o pulso firme. O pulso firme. O pulso firme que defenda o cidadão de bem. Confiem em mim porque vai ter pulso firme. A violência se combate com armas. Muito do que está acontecendo, o Estado está assim desarrumado, corrupção, é que essa turma que estava aí, que se preocupa com as minorias, não se preocupa com o bem-estar de todo mundo. Eu vou tomar conta de todo mundo, eu vou resolver tudo, confie em mim, é o braço firme, a hora é essa. Chega do cidadão de bem sofrer as consequências, está na hora do cidadão de bem tomar o país pelas suas mãos. Esse discurso tem um problema sério, eu não vou entrar nem na questão de que as propostas não estão claras. Eu acho que está para todo mundo, até quem vota nele, parando, pensa que é um candidato que não tem muitas propostas, muitas ideias claras, ele não deixa. Tem uma briga entre a equipe. Eu vou entrar nessa questão do medo, que eu acho que é o que me assusta. Esse discurso é sedutor porque, ele apresenta uma solução fácil para esses problemas. É o braço forte, né? Respeitando a Deus. E aí tem uma questão religiosa muito importante. Boa parte da nossa população, como eu, é cristã. Eu sou um cristão desgarrado, mas eu me considero cristão. Então, se Deus está afiançando embaixo que o braço forte funciona, as pessoas votam sem nem saber quais são as propostas dele. O importante é a postura. O que ganha no Bolsonaro é a postura. De que vou fazer, de que sou diferente, apesar de estar aí há 28 anos, dentro desse esquema. Ele é um homem do esquema. Eu vou fazer diferente e confie em mim. E agora central, né? Já tem quase 10 minutos de vídeo, eu vou entrar agora no problema central. Qual é o problema disso? Que ele não troca o seu voto por proposta. Ele não troca o seu voto por um projeto. Ele troca o seu voto por confiança. Ou seja, você vota confiando de que ele vai te trazer a sensação de segurança. Só que para ele te trazer a sensação de segurança, ele precisa ultrapassar certas barreiras daquela lógica democrática que eu falei. Ele precisa atropelar. Atropelar em quê? Por exemplo, quando ele diz assim, o cidadão de bem precisa governar esse país, e não deixa claro o que é esse cidadão de bem, ao votar nele acreditando nisso, você está dando ele o direito de dar um passo dentro
da democracia ou para além da democracia, porque é ele e o seu grupo que vão definir o que é um cidadão de bem. Isso não está na lei. Não existe lei definindo características do cidadão de bem. A gente sabe que eles têm um modelo de cidadão de bem: branco, classe média para cima, não morador de comunidade. O problema é, às vezes, se você não é branco, não é morador de comunidade, se você é um trabalhador mais pobre, mas está de saco cheio e sabe que você é um cidadão de bem, porque você é trabalhador, porque você sustentou sua família da maneira mais difícil, porque você é uma mãe de família que cuidou de seus filhos apesar de toda a dificuldade, você acha, pô, esse cara vai me defender porque eu sou cidadão de bem. Mas isso não está definido em lugar nenhum. Ele vai emitir esse juízo. Uma pessoa que a gente não conhece. As leis existem para garantir a gente do que é desconhecido do outro da sociedade, de cada político. Eu não conheço um político, como eu não conheço quem está do outro lado da tela. É preciso uma regra comum para evitar que a gente pule fora da cerca. E quando você vota no Bolsonaro, sem projeto, para ele dizer que o país volta para a mão do cidadão de bem, você está dando o direito dele definir quem é um cidadão de bem. E ele já deixou claro que o cidadão de bem não mora em comunidade. O cidadão de bem não é pobre, o cidadão de bem não é negro, preferencialmente. São cidadãos de bem enquanto se mantenham cordeiramente respeitando quem governa. Então, o que é estranho, né? Então essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro passo. Está se dando ao direito a um cara definir quem é cidadão de bem. A segunda coisa é que ele fala assim, o Estado cobra muito imposto, o Estado invade a vida das pessoas. Mas aí é um contrassenso. O que ele está fazendo é invadir a vida das pessoas. É usar o Estado para fazer o que bem quer. Quando eu digo que ele é um problema para a direita, porque a boa direita, a direita histórica, entendia que o Estado, boa parte das vezes, era inimigo, né, do povo, na medida em que interferia na vida do povo. Então o problema do Estado é a intervenção do Estado. A intervenção do Estado, o que eu estou dizendo, é o governo, a incapacidade que o Estado tem de intervir na nossa vida. Eu acho que em determinados momentos ele precisa fazer isso. Na questão da vacinação, que é uma temática interessante hoje em dia. Mas quem é de direita acha que não, que o Estado, ao intervir, qualquer intervenção é ruim. Ele faz esse discurso econômico, mas politicamente o que ele quer é intervir na sua vida. Na minha vida. Ele quer definir quem é cidadão de bem. E aí, não é só o pobre cidadão de bem que está sob ameaça. Porque o pobre cidadão de bem, ele se reveste, né, da capa da ameaça que não é cidadão de bem. Nós temos 63 mil assassinatos nesse país por ano. A maioria de gente pobre, a maioria de gente negra, a maioria de gente trabalhadora que mora na periferia. Ou de não trabalhadores, mas de gente que mora na periferia. 63 mil assassinatos. E para a defesa do cidadão de bem, ele defende que mais pessoas morram. Se não houver nenhuma estrutura, se não houver nenhuma mudança, é óbvio que vai continuar morrendo gente da periferia, marginal e não marginal. Gente da periferia, gente sem o salário certo, gente sem a cor certa, pode morrer. E não morre muito mais fácil. A vida nesse país, infelizmente, vale muito menos para essas pessoas. Basta estar portando um guarda-chuva. Nesse país, se você usar um guarda-chuva grande na zona sul do Rio de Janeiro, não é arriscado. Se você usar em Irajá, em Caxias, é arriscado. Então, o que me assusta, voltando, é esse cara que diz que o Estado atrapalha todo mundo, mas quer usar o Estado para definir quem é cidadão de bem. E a gente está dando uma carta branca para ele definir quem é cidadão de bem. Isso associado a muitos outros problemas que a gente não vai discutir aqui. A questão do fascismo, a questão das minorias. Mas o primeiro é isso. Se você é cidadão de bem, se você é um trabalhador, uma trabalhadora, uma chefe de família que sustenta seus filhos, e está de saco cheio de todos os desmandos desses governos, e está de saco cheio de ser roubado na esquina, entende que a solução é escolher um cara que você não conhece, que é um despreparado, para ele dizer, não, eu vou defender o cidadão de bem, tirem todo mundo, saiba de que lado do cano você vai estar. E saiba
que escolhido esse cara, não é você que define que você é cidadão de bem. Cidadão de bem, dependendo de onde você está, você vai ser tratado como bandido. Essa eu acho que é a primeira coisa. E esse é o risco. O medo que a gente sente é natural. A insegurança que a gente sente, quando ela é revestida pelo ódio, faz a gente abrir mão da democracia. E a democracia não é um luxo, é uma garantia de que todos são cidadãos e de que aqueles que vivem à margem da cidadania serão punidos de maneira equânime, justa e correta. Quando a gente busca por justiceiros, a gente abre mão da cidadania, a gente abre mão da democracia. E a gente dá um poder absurdo para uma pessoa. E todo homem com muito poder vira um tirano. A gente está escolhendo a tirania. E eu, como professor de história, digo: a tirania é o fim de toda sociedade, seja antiga, seja contemporânea, seja da esquerda, seja de direita. Então, não votar em Bolsonaro domingo é uma resposta de que a gente escolhe sim o caminho da democracia, que é muito mais difícil. Escolhe sim manter o nosso direito como cidadão, de se entender sim como cidadão de bem, como cidadão cumpridor, né, da lei, como cidadão que quer o melhor para o país, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, e dizer o seguinte: não, cara, eu não te dou o direito de definir quem é do bem e quem não é do bem e sair matando segundo a sua cabeça. É isso. Vamos botar a mão na consciência. Abrir mão da democracia, abrir mão do nosso direito de existir, não vai trazer pra gente uma sensação de segurança. Vai trazer pra gente mais medo. Vai trazer pra gente mais vontade de ficar trancado em casa. Vai tornar a gente cada dia mais uma sociedade mais frágil, cada dia mais próxima à tirania. E se entregar a um tirano inepto, a um tirano que não tem a menor noção do que está fazendo, é muito arriscado. Então o que eu peço é: votem em quem vocês quiserem, mas ele não.